Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores e mais recentes escândalos financeiros do Brasil. Uma fraude que simplesmente fez um banco inteiro desaparecer do mapa da noite para o dia, deixando um prejuízo bilionário. Vamos entender o que aconteceu? E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número. Um número que assusta. 12 bilhões de reais. Essa foi a dimensão da fraude que levou o banco ao colapso e que acabou afetando a vida de mais de 1 milhão de pessoas. E o resultado disso? Bom, foi drástico. Em novembro de 2025, o Banco Central do Brasil não teve outra escolha a não ser intervir. Decretou a liquidação do Banco Master, basicamente encerrando as atividades dele de uma hora para outra. E para completar, a cena parecia de filme. O controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi preso ali no aeroporto com mala na mão, prestes a embarcar num voo para fora do país. Ok, então, para a gente entender como essa história toda se desenrolou, a gente vai fazer o caminho inverso. Vamos começar pelo fim. Aquela noite de 17 de novembro de 2025, quando tudo veio à tona. A operação da Polícia Federal, batizada de Compliance Zero, revelou que não se tratava de má gestão, e sim de um crime. Um esquema para inflar o balanço do banco com ativos que, na verdade, não existiam. O rombo foi tão gigantesco que o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, teve que fazer o maior resgate da sua história para poder proteger os correntistas. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma fraude de 12 bilhões de reais, como isso foi possível? A resposta está numa máquina muito bem montada de fraude contábil. A base de tudo está num conceito chamado inflação de balanço. É um nome técnico, mas a ideia é bem simples na verdade. É como mentir sobre o quanto se tem para parecer mais rico, mais forte e, claro, mais confiável do que se é de verdade. O mecanismo da fraude era um ciclo vicioso, muito bem pensado. Primeiro, eles criavam do zero carteiras de empréstimos que simplesmente não existiam. Depois, pegavam esses ativos fantasmas e registravam no balanço, anabolizando o patrimônio do banco. Com essa imagem falsa de solidez, o que eles faziam? Emitiam CDBs com rendimentos altíssimos, muito acima do mercado, e com isso atraíam bilhões em dinheiro de verdade de investidores que não faziam ideia do risco. E o mais impressionante é que isso não aconteceu do nada, de uma hora para outra. Pelo contrário, os sinais de que tinha algo muito errado já estavam lá anos antes do colapso. Se a gente olhar essa linha do tempo, fica claro como a coisa foi escalando. O momento chave foi lá em 2018. Uma operação super esquisita com uma clínica médica acendeu um alerta nos reguladores. Mesmo assim, o esquema continuou a todo vapor e o banco simplesmente dobrou de tamanho ano após ano. Tudo com base na fraude. Pensa no absurdo da situação. Uma clínica médica minúscula, recém-fundada, emitindo 361 milhões de reais em dívidas. E o mais bizarro, todas essas dívidas foram compradas por um fundo do próprio banco. Isso não era um negócio de verdade, né? Era um ensaio, um teste para a fraude bilionária que viria depois. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais ousada, ela fica. Porque agora a gente chega na parte em que eles tentaram usar um banco público para se livrar do rombo. Essa comparação aqui mostra o tamanho da loucura. Olha só, o Banco de Brasília, o BRB, por lei, só podia arriscar até 753 milhões de reais. Mas o acordo que eles estavam fechando com o Master, 12,2 bilhões, é um valor completamente fora da realidade, fora de qualquer protocolo de segurança. E tem uma frase de um dos relatórios da investigação que resume tudo de uma forma perfeita. O BRB adquiriu o equivalente a 12 bilhões de reais de vento. Ou seja, não estava comprando nada real, era só papel sem valor. E o que realmente pesa aqui é a persistência no crime. Mesmo com o Banco Central já de olho, já investigando e vetando o negócio, os repasses bilionários do BRB para o Master continuaram. Essa insistência, essa teimosia foi um dos fatores que levou direto às prisões. Mas as pessoas, e quem botou o dinheiro ali confiando no banco, agora a gente vai ver o impacto humano e real disso tudo. O impacto humano é difícil até de imaginar. Estima-se que 1.600.000 pessoas e empresas foram pegas de surpresa, vendo seus investimentos e recursos simplesmente congelados de um dia para o outro.
Para quem foi vítima desse colapso, os caminhos para tentar reaver o dinheiro são diferentes. É importante entender isso. Investimentos como CDBs, por exemplo, de até R$ 250 mil, são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e o pedido é feito só pelo aplicativo oficial. Para valores maiores que isso, o caminho é entrar na fila de credores da massa falida do banco. Agora, para quem investiu em produtos que eram fraudulentos, aí a única saída é entrar com uma ação na justiça. E a história não para por aí. Como se a situação já não fosse ruim o suficiente, golpistas entraram em cena para se aproveitar do desespero das pessoas, criando uma nova onda de fraudes. Então, fica aqui um alerta muito importante. O FGC não cobra nenhuma taxa para liberar o dinheiro, não usa intermediários e não adianta pagamento. Qualquer promessa desse tipo é golpe. Desconfie de links por WhatsApp, de gente prometendo acelerar as coisas. Repetindo, o único canal seguro é o aplicativo oficial do FGC. Para fechar, vamos dar um passo para trás e pensar o que esse caso gigante nos ensina sobre as fragilidades do nosso sistema financeiro. O que ficou escancarado foram algumas falhas bem graves, né? A supervisão, mesmo sabendo dos primeiros sinais lá em 2018, não conseguiu frear a fraude. Ficou claro que só olhar para o número na planilha não adianta. É preciso checar a qualidade do que está por trás daquele número. E, talvez o mais grave, o caso do BRB mostrou como bancos públicos podem acabar sendo usados para limpar a sujeira de fraudes privadas, colocando em risco o dinheiro público. No fim das contas, a pergunta que fica é: quando um banco oferece algo que parece bom demais para ser verdade, o que está faltando no sistema para proteger o dinheiro e a confiança de todo mundo? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a segurança do sistema financeiro daqui para frente.